Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, quero louvar e engrandecer o nome do Senhor com o hino 290. Eu peço os irmãos, aleluia, Jesus, que me ajudem a louvar o Senhor com este hino. Amém? Glória a Deus. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração, nós teus servos que clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derramar sobre e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, do teu templo, Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, do teu templo, Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derramar sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Amém, amada igreja? Agradeço a oportunidade, nas palmas para o nome do Senhor Jesus.
paz do Senhor, irmãos? Amém. Vai louvar o hino 15 da harpa cristã. Peço que os irmãos me ajudem, amém? Glória a Deus. Ó cão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Vai do céu ele descer, e seu sangue me deu, pra salvar o homem pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi o pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegre em seu amor. Eu ouvia falar essa graça sem dar, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sou do que prometi e não vi, mas Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegre em seu amor. Mas um dia senti meu pecado pedir sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro me achou. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegre em sua luz. Pode cruz então este meu coração, conhecendo o céu sua cruz. Que me dou, meu Jesus, a sofrida na cruz, pra salvar o meu homem pecador. Na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegre em sua luz. Amém. Agradeço a oportunidade, mais palmas para Glória a Deus, né? E por você der a última oportunidade, né, para a irmã Rosiane, aleluia, logo após estarei passando para a serva do Senhor, né? Vai trazer a palavra. Vamos receber a irmã, mais palmas para Jesus. Salve, Senhor, nação gloriosa, Pai do Senhor Jesus, amém? Só o bônus da harpa 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paternal, vem enchendo de real valor.
Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, agradeço a bondade e as palmas que eu dou Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos, aleluia. Vamos receber, né, a missionária, a irmã Adriane, né? Com a alegre para Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus, que Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Antes de entrar na palavra, como uma forma de gratidão, vamos engrandecer o nome do Senhor com um corinho. Eu creio que toda igreja conhece, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos louvar todos juntos. Diga assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Senhor Jesus, põe em teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em suas mãos. Senhor, quero ser como tu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus, glória a Deus. Aproveitando que toda igreja do Senhor já encontra-se de pé, abra as vossas Bíblias no livro de Romanos. Aleluia, Jesus, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Livro de Romanos, Glória a Deus. capítulo 8, versículo 1. Glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estou com duas Bíblias abertas aqui, né, irmãos? Uma é que eu já tenho há bastante tempo que me acompanha nos estudos, né? E a outra eu ganhei essa semana. E como eu já falei para alguns irmãos, me chamou a atenção, né? Eu já tinha uma Bíblia, a qual me acompanha há muito tempo. E ganhei outra e fui comparar estas duas escrituras, né? Do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, e me chamou bastante atenção. Eu quero compartilhar para com os irmãos o que o Senhor me mostrou dentro desta palavra. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, todos encontraram, diz glória a Deus. Glória a Deus. Alguém da procura, diga misericórdia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Na minha Bíblia antiga diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E na minha Bíblia nova, a
qual eu ganhei, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E já pulou para o versículo 2. Esqueceu esse pedacinho, né? Mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos mostra um pouquinho por que tantos crentes dizem estar em Cristo, mas estão tão atribulados, né? Não tem nada do Espírito na tua vida, porque pensa é só ter Jesus e pronto. Mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Vamos orar para que o Senhor fale conosco dentro desta palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua santa palavra, Jesus, foi lida neste momento, diante da tua santa igreja, Pai. E eu peço, meu Deus, ao Senhor agora, que me use em tuas mãos, Senhor, nesta palavra, Jesus. Conceda-me a direção do teu Espírito, Senhor. Usa os meus lábios, ó Pai. Me dai a ciência, a sabedoria, meu Pai do Senhor, agora. Usa, meu Deus, a minha boca, para que os irmãos, ó Pai, possam se alimentar do Senhor nesta noite, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Assim seja. Amém. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E pode glorificar o Rei Jesus com Pai. Aleluia, Jesus. No versículo 5, né, irmãos, aqui deste mesmo capítulo que nós lemos, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, Jesus. A importância do Espírito Santo em nossa vida, né, irmãos? Ele que verdadeiramente vai nos levar, aleluia, Jesus, ao encontro do Pai. É Ele o responsável por transformar o nosso corpo carnal em um corpo de glória, para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos visto hoje, não só conforme nós lemos na Bíblia, né? Mas conforme o nosso dia a dia, que a cada dia mais o homem tem se esquecido de buscar do Espírito Santo para a tua vida. O homem tem se esquecido de se santificar para Deus, conforme manda as Escrituras Sagradas. Porque estão, digamos assim, obedecendo, segundo o que nós lemos nessa segunda Bíblia, a qual eu li aqui, né? Estamos em Cristo Jesus, mas tem esquecido que para verdadeiramente estar em Cristo Jesus, para a salvação das suas almas, é necessário ter o Espírito Santo na tua vida. E para ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, é necessário santificar. É necessário ter, aleluia, Jesus, uma vida de regras, né? Uma vida de limites, uma vida, aleluia, a qual a renúncia tem que estar sempre presente, porque a vida do cristão é renúncia. Porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Renuncia-se o homem a si próprio, né? Tome sobre si a tua cruz e após isso siga após mim. Foi o próprio Jesus que disse essas palavras. Então, para ter o Espírito Santo de Deus, aleluia, na tua vida, a qual é responsável por transformar o teu corpo físico em um corpo de glória, é necessário ser templo e morada do Espírito Santo. E para isso, irmãos, é necessário ter uma vida de limites. Não tem outro caminho, não tem, aleluia, Jesus, outra forma de chegar ao Pai, se não for pela obediência. Você tem que estar em Cristo, mas você tem que ter a certeza também que o Espírito Santo de Deus está em teu corpo. Que você é templo e morada, aleluia, do Espírito Santo. E para ser templo e morada, nós temos que ser lavados, né? Remidos e purificados. Nós temos que estar fazendo a diferença em toda a nossa maneira de viver, conforme ordena, aleluia, Jesus, as Escrituras, irmãos. O que nos garante a salvação é a renúncia, é a obediência à palavra de Deus.
O que nos garante, aleluia, a salvação da nossa alma é ter a certeza que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. E para que Cristo esteja verdadeiramente em nós, é necessário que nós sejamos templo do Teu Espírito. Aleluia. E para ser templo do Teu Espírito é necessário andar conforme ensina as Escrituras Sagradas. Não uma palavra adulterada, mas a palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Porque alguns estão tirando alguns versículos, algumas letras da Bíblia, mas pior ainda que está acontecendo nos dias atuais é que tem pessoas que mesmo estando tudo escrito, ainda arrumam uma forma de distorcer as Escrituras para colocar elas segundo o teu próprio querer, para colocar elas segundo o teu próprio parecer, para colocar elas conforme os teus próprios prazeres, conforme as tuas próprias palavras. E o que mais nos entristece nos dias atuais, irmãos, não é uma simples diferença como nós vemos aqui, que eu compartilhei com os irmãos, não, mas é pessoas que mesmo com a Bíblia em tuas mãos, ainda estão totalmente cegos por não querer aceitar a palavra da verdade, por não querer aceitar a palavra de salvação, que é de santidade. O nosso Jesus nos ensinou que nós devemos nos santificar em toda a nossa maneira de viver. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito tem que ser todos santos para que nós possamos um dia contemplar a face do Pai. E quantas pessoas nós vemos hoje pegando a Bíblia e colocando segundo o teu próprio querer, abrindo mão de coisas a qual a Bíblia nunca liberou dentro da igreja. Quantos pregadores têm apregoado coisas a qual agrada somente o teu eu, procurando às vezes agradar somente homens, porque já não tem mais compromisso com Deus e com a verdade. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falou, se eu pregasse o evangelho que agradasse a homens, então eu não estaria fazendo a vontade do Pai. Então eu não estaria verdadeiramente trabalhando para o Pai, ganhando almas para o Pai. E nós vemos ainda que quando Jesus cumpriu o teu ministério, apregoando também doutrina, havia pessoas ali que ouviam a palavra de Jesus e até concordavam no teu íntimo, mas mesmo concordando no teu íntimo com as tuas obras, eles lutavam contra a palavra de Deus. Sabia que era o certo, porque a palavra de Deus fazia todo sentido. Alguns ali observavam e falavam, essa sabedoria é sobrenatural. Esse homem não fala de si próprio. Veja a tamanha autoridade que está sobre este homem. Havia pessoas ali, doutores, que ouviam as palavras de Jesus e sabia que ele era realmente o Filho de Deus, sabia que realmente ele estava pregoando a verdade, mas ainda assim rejeitavam as palavras do Mestre, mesmo sabendo que ele estava certo. E por que eles rejeitavam a palavra do Mestre, mesmo sabendo que aquela era a palavra de vida, era a palavra de salvação? Porque estavam mais preocupados em agradar a homens do que agradar a Deus. Estavam mais preocupados em ter mérito, conhecimento diante do homem do que diante de Deus. Alguns ali estavam preocupados com o teu cargo. Diz a palavra de Deus que ele estava num cargo tão alto que quando Jesus vem pregando santidade, simplicidade, salvação e renúncia, alguns ouviam e para com os outros falava, esse homem está falando a verdade. Esse homem prega palavra dura, mas é palavra de vida. Mas ainda assim eles reconhecendo que aquela palavra era de vida, eles não se entregavam a Jesus. E por que não se entregava e não se convertia às palavras do Mestre? Porque estava preocupado em ser visto diante do homem. Glória a Deus. Estava preocupado em como seria visto diante da sociedade. Estavam preocupados como ia ser visto pelas outras pessoas, pelas pessoas que estavam ali à tua volta, mas não estavam preocupados com a tua salvação.
passaram uma perseguição. O crente, quando ele está olhando para o alto, quando ele está olhando para Deus, ele sabe que aquela luta vai ter galardão. Ele sabe que é necessário passar, porque assim está escrito dentro da Bíblia. Ele sabe que a palavra de Deus está se cumprindo nele e não se abate nem se desanima, mas se fortalece a cada dia mais em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que é caluniado, né, meus irmãos? Quantas pessoas, às vezes por passar uma dificuldade na tua vida, começam a pensar: ah, mas eu não deveria estar passando por isso porque eu sou crente. Ah, eu não deveria estar passando tal situação porque eu estou na igreja. Ah, eu não deveria estar passando por essa prova porque eu já aceitei a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que a prova é para aqueles que aceitaram a Deus, a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua alma. A prova são para aqueles que verdadeiramente se converteram ao Evangelho. Porque se você observar, irmãos, dentro das Escrituras Sagradas, todos os homens a qual fizeram história dentro da Bíblia, as suas vidas não foram fáceis nessa terra. Observa no Novo Testamento, os apóstolos, observa as pessoas a qual tinha a missão de apregoar o Evangelho, de levar a palavra. Todos padeceram lutas nessa terra, todos passaram aflições, alguns apedrejados, outros foram mortos. Paulo, chega a falar: por causa do Evangelho fui eu chicoteado, por causa do Evangelho fui eu apedrejado, por causa do Evangelho sofri naufrágio, por causa do Evangelho fui lançado fora da cidade. Então, se você for observar, muitas lutas, muitas dificuldades padeceu o apóstolo Paulo. Você observa ainda que Estevão, um homem que era cheio do Espírito Santo, também sofreu nessa terra. Até o momento da tua morte, a tua vida não foi fácil. E por quê? Porque ele tinha vida com Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. Mas observa bem, irmãos, o ministério de Pedro não foi fácil, o ministério de Paulo não foi fácil, o ministério de Estevão não foi fácil, mas eles venceram. E por que eles venceram? Observa bem o segredo a qual a Bíblia nos mostra. Quando a palavra de Deus menciona a vida desses homens, ela não hesita em dizer: e eles eram cheios do Espírito Santo. Então o segredo do cristão, irmão, para ser vitorioso é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito, vem a luta, vem a prova, vem a dificuldade. Mas você sabe que vai se cumprir na tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, pode glorificar o Rei Jesus. A palavra de Deus diz que nesse mundo nós passaríamos aflições. O próprio Jesus chegou a falar essas palavras: filhinhos, no mundo tereis aflições. E então, se você for observar as Escrituras, você vai ver que ele disse essas palavras, porque todos aqueles que tiveram bom ânimo venceram também, irmãos. Todos aqueles que perseveraram até o fim venceram também. Todos aqueles que olharam para as coisas do alto e revestiram-se do Espírito Santo venceram este mundo. Isto para mostrar para nós que nós somos capazes, irmãos. Em Cristo Jesus nós somos capazes de vencer o mundanismo, de vencer a vaidade, de vencer a mentira, de vencer a Satanás com a ajuda do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você está em Cristo, se Cristo verdadeiramente está em você, você vai resistir. Mas para você resistir, é necessário você estar cheio do Espírito, irmãos. E por que hoje muitos crentes
estão se abatendo por tão mínimas coisas? Por que que hoje cristãos estão desistindo por mínimas coisas? Porque hoje pessoas estão se corrompendo por pequenas coisas, porque estão se deixando vencer pela carne. E a palavra de Deus diz que a carne não se sujeita às ordenanças de Deus, de maneira alguma pode se sujeitar, e por isso estão sendo vencidos pelo mundo, porque ao invés de buscar do Espírito, está dando legalidade à carne, está dando ocasião a Satanás. E o que a palavra de Deus ensina? Filhinhos, não deis ocasião ao maligno. Glória a Deus. E hoje o que nós vemos é que os cristãos estão buscando um pouquinho do Espírito e dando ocasião a Satanás. Quantas vezes falando coisas que não convêm, quantas vezes fazendo coisas que não convêm, quantas vezes se comportando de modo a qual não convém a um cristão, a qual não é lícito a um cristão, e por isso estão a cada dia mais se enfraquecendo, porque hoje poucos são os cristãos que tiram o teu tempo para ter uma comunhão direta com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos cristãos hoje em dia já não dedicam mais um pouquinho do teu tempo para dobrar o teu joelho e falar: hoje eu preciso me encher, hoje eu preciso sentir a graça, hoje eu preciso sentir Cristo em mim para verdadeiramente eu saber que eu também estou nele. Quantos cristãos já não fazem isso, mas no dia de hoje está sempre ocupado, está sempre atarefado, está sempre pensando nas coisas da terra, está sempre pensando nas coisas do mundo e não tem ligado o teu pensamento diretamente para com Deus, não tem olhado para as coisas do alto é nada, mas tem fixado mais a tua visão, a tua força nas coisas dessa terra. Quantas pessoas que colocam tudo na frente como obstáculo para não ter tempo de fazer para Deus. Quantas pessoas que quando é para si, sempre arrumam um tempinho, mas quando é para Deus, não vai dar porque hoje eu tenho que fazer aquilo. Não vai dar porque hoje eu tenho que fazer aquilo outro. Não vai dar porque hoje eu tenho... Inventa mil desculpas, irmãos, mas não tira um pouquinho do teu tempo para orar. Hoje poucos cristãos é que tiram um pouquinho do teu tempo para ler a Bíblia. Poucos cristãos é que tiram um pouquinho do teu tempo para falar: eu preciso mais de Jesus. Pensa que é somente aceitar Jesus e está tudo bem. Igual nós vimos aqui, né, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que pensam que é só isso. Estou em Cristo, estou salvo. Eu já aceitei Jesus, estou salvo. Eu já vou para a igreja, eu estou salvo. Mas você tem buscado do Espírito Santo para a tua vida? Nos momentos de tomar uma decisão é difícil. Você tem buscado direção do Espírito Santo? Antes de abrir a tua boca, você tem buscado direção do Espírito Santo? Antes de aconselhar uma alma necessitada, você tem buscado direção do Espírito Santo? Isso, irmãos, é verdadeiramente ter Cristo em nós. Muitos crentes já morreram, espiritualmente falando, e muitos cristãos ainda vão morrer. A palavra de Deus ensina isso, que quanto mais se aproximasse a volta do Filho do Homem, ficaria pior. A igreja passaria por uma frieza tamanha, né? A apostasia dos últimos tempos seria inevitável. Poucos são os que se esforçariam, mas o próprio Jesus chegou a nos falar: esforça-te, tem de bom ânimo e eu serei contigo. Por que ele falou essas palavras? Porque ele sabia, irmãos, que os últimos dias não seriam tempos fáceis. Ele sabia que quando se aproximasse o momento da tua volta, não seria tempos fáceis não, mas a palavra de Deus diz que seria tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde a humanidade já não iria mais querer,
aleluia, apóstolo Paulo, falando isso a Timóteo, nos últimos dias, não irão mais querer sofrer a sã doutrina, mas terão como comichão nos teus ouvidos, e levantarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. O que é não querer mais sofrer a sã doutrina? A doutrina é algo que exige muito de nós, irmãos, muito. É muita renúncia na vida do cristão. Isso que é renúncia. Mas ainda que vai machucar a tua carne, você tem que renunciar. Você tem a certeza que a tua alma está regozijando, porque está recebendo mais de Cristo. Glória a Deus. Mas poucos querem sofrer a sã doutrina hoje. Assim como está escrito na palavra de Deus, que nos últimos dias não suportariam, muitos não suportariam a sã doutrina. E hoje muitos já não suportam mais a sã doutrina. É como comichão, né? Nos ouvidos. Quantas vezes nós vamos falar da palavra de Deus para alguém e nós olhamos que aquela pessoa chega e faz assim, né? Passa o dedo assim, sou obrigado a ouvir a coceira, irmãos. É o comichão que está no ouvido deles, eles já não suportam mais ouvir. É uma coisa que incomoda, é uma coisa que tira o sossego, é uma coisa que tira a paz. Assim como Elias, né? Foi chamado perturbador de Israel. Dias atrás, achei interessante, uma pessoa escreveu assim para o meu esposo: pastor, o senhor está sendo chamado aí no YouTube como perturbador de Israel. O pastor Eduardo falou: é mesmo? Ele falou: é. As pessoas aí que se referem a você como é o perturbador de Israel. Por quê? Porque aqueles que estão com comichão, né? Não suportam ouvir, mas levantam para si mestre, segundo o teu próprio coração. Não querem aceitar a palavra de Deus da forma que ela está escrita. Então procura um mestre que concorda com os teus pecados, que concorda com as tuas vaidades, que concorda com as tuas mentiras. Procura para si um mestre a qual fala palavras agradáveis à tua carne. E é isso que a palavra de Deus está ensinando. E quantas pessoas têm ido após esses, né? Assim como diz apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro já chegou a falar: muitos são os que seguiriam após eles. Muitos são os que seguiriam as suas dissoluções. Porque são pessoas nécias, pessoas sobrecarregadas de pecado, que aprendem sempre, mas que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que é conhecer sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade? É aquelas pessoas que pensam que conhecem tudo na Bíblia, mas quando você vê a tua vida, não tem nada do que nela está escrito. É aquelas pessoas que pensam: não, eu conheço um capa a capa, não precisa pregoar para mim não, porque eu já conheço, e está em cima do altar ministrando, pensando saber alguma coisa, quando na verdade não sabe nada, e estão levando atrás de si pessoas nécias, sem entendimento, sem instrução, que aprendem sempre, mas que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade pela dureza dos seus próprios corações. A palavra da verdade, irmãos, está aí para todos. Aqueles que verdadeiramente abrem o teu coração para Jesus entrar e aceita Jesus com todas as tuas forças, o próprio Deus desvenda para ti os mistérios da palavra. Porque Ele não quer que nenhum de nós venha ser enganado. Ele não quer que nenhum de nós venha ser confundido. Ele não quer que nenhum de nós venha ser lançado fora. Aí muitas pessoas falam: mas irmã, eu já ouvi pessoas perguntar dessa maneira: irmã, mas se for só os crentes de doutrina que vai ser salvo, então é muitas pessoas condenadas, porque poucos querem obedecer. Mas como é que faz, irmã? Aquelas pessoas tudo, Jesus não vai ter misericórdia delas, não. Jesus já está tendo por dar oportunidade, um dia após o outro, de aquebrantar o teu coração para a verdade. Porque não existe mais ninguém que não conheça a palavra de Deus da forma que ela é.
Não existe mais pessoas que não conheçam a doutrina. Não existe mais pessoas que não conheçam o caminho apertado. Mas muitas estão agindo segundo os doutores da lei. Muitos estão agindo segundo aquelas pessoas, segundo o que Jesus pregou, né? E eles não deram crédito. Muitas pessoas estão agindo deste modo. Por quê? Ah, mas se eu aceitar Jesus, se eu ter que parar de fazer isso e aquilo, meu marido vai me largar. Ah, mas se eu ter que obedecer, eu não vou mais assistir uma novela. Ah, mas eu não vou poder mais participar das fofocas do Facebook. Eu vou ficar por fora das coisas que estão acontecendo. Ah, mas lá no meu serviço, Deus me livre, se eu chegar sem usar uma maquiagem, as pessoas vão me perseguir, porque lá todo mundo anda bem arrumado. E quantas pessoas, irmãos, estão agindo dessa forma? Assim como aquelas pessoas que ouviram Jesus pregar, tiveram a oportunidade de consertar as suas vidas, mas não se consertaram. Então a misericórdia do Senhor, ela é hoje, irmãos, ela é agora. Um dia após o outro, Ele está dando oportunidade para que as pessoas venham se render aos teus pés. E aqueles que endureceram o teu coração, aqueles que lutam contra o que a palavra está escrito, ou querem colocar ela segundo o teu próprio parecer, vão ter que pagar o preço pela tua rebeldia, vão ter que pagar o preço pela tua ignorância, vão ter que pagar o preço por escolher viver uma vida de pecado ao invés de uma vida de renúncia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que tudo que nós fizemos, né, prestaremos nós contas a Deus. A palavra de Deus é bem clara. Inclusive deixei, aleluia, Jesus aqui separado, onde diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do teu corpo, quer seja bom, quer seja mal. Glória a Deus. Aí muitas pessoas dizem, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Se eu quiser fazer uma tatuagem, eu vou fazer. Se eu quiser usar brinco, eu vou usar. Se eu quiser usar roupa escandalosa, eu vou usar. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. A resposta está aí. Cada um faz o que quiser do teu corpo, mas esteja ciente de que todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que tem feito por intermédio do teu corpo, quer seja bom ou quer seja mal. Glória a Deus. Vamos ser julgados, irmãos, todos, Glória, glória. por esta palavra, né? Tudo que está escrito aí, que o homem olhou, mas isso não faz sentido. Não, mas isso quer falar outra coisa. A Bíblia é antiga, né? Quantas pessoas dizem, não, a Bíblia foi escrita por mão de homem. Eu não estou nem aí porque está escrito. Assim como o homem vai ter que prestar conta por tudo que estiver feito por intermédio do teu corpo, ele vai prestar contas a Deus também por tudo que saiu da tua boca. Aleluia. A palavra de Deus diz que por toda palavra ociosa que o homem disser, há de prestar contas no dia do juízo. Glória a Deus. A oportunidade está sendo dada, irmãos, para um dia após o outro nós nos achegarmos a Deus. Porque não é somente aceitar a Jesus, eu estou salvo, não. De maneira alguma. Existe um caminho, existem regras, existem muitas coisas a qual nós temos que fazer para a salvação. Aí muitos cristãos dizem, mas se eu obedeço a doutrina, então eu vou ser salvo, irmãos. Doutrina, corpo, alma e espírito. Doutrina em toda a tua maneira de viver. Tem pessoas que dizem assim, a igreja de doutrina prega só saia grande. Irmãos, eu já ouvi pessoas falar desse modo. A igreja lá anda com a saia abaixo do joelho, mas a língua arrastando no chão.
que adianta? Eu já ouvi pessoas falar deste modo. Tá com a roupa grande, mas a língua é maior ainda. Eles pregam somente sobre roupas. Não. A doutrina, irmãos, ela é corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Ela é em toda a tua maneira de viver. Ela abrange todas as circunstâncias. Porque a palavra de Deus diz: cuidado com aquilo que a tua boca disser. Não faças que a tua língua te faça tropeçar. Não faças que a tua língua te faça pecar. A palavra de Deus ensina até mesmo como o crente deve orar. Ele diz: olha, cuidado, né, com as tuas palavras. Ainda diz assim: seja poucas as suas palavras. Irmão, isso quer dizer que eu não posso orar muito? Não. A palavra de Deus diz também que o crente tem que orar sem cessar. Mas você sabe o que quer dizer quando diz seja pouca as tuas palavras? Cuidado com as promessas que você faz, a qual você não vai cumprir. Cuidado com as coisas que você fala a Deus, a qual você sabe que não vai fazer. A palavra de Deus diz: seja poucas as tuas palavras. Lembre-se que você está na terra e Ele está no céu. Então que sejam poucas as suas palavras. Ainda diz: quando voltares a Deus, não tarde em cumprir. Então a palavra de Deus ensina, irmãos, Deus diz assim: para que porventura não seja necessário você falar ao anjo, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Por quê? Para que não seja necessário, né? Cuidado com as suas palavras. Para que você não tenha que olhar ao alto e falar: meu Deus, não foi isso que eu quis dizer. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu profundo e o teu escondido, irmãos. Quantas pessoas que dobram o teu joelho e fazem promessas a Deus, fazem votos com Deus, aí quando acha difícil, né, quando recebe a bênção, ou então que se arrepende do que prometeu, aí vai arrumar jeitinho brasileiro com Deus. Ah, Senhor, mas não foi bem isso que eu quis dizer, não? Não foi bem daquele modo que eu quis me expressar, não? Quantas pessoas faz voto: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar a tua obra. Jesus, se o Senhor prosperar, eu vou ajudar aquela casa de recuperação. Se o Senhor me ajudar, eu vou ajudar aquela família que está passando necessidade. Se o Senhor abrir as portas, eu vou fazer assim, todo mês. Você ainda faz um voto de falar todo mês, né? Aí quando chega o momento de cumprir, vai lá, cumprir uma vez, cumpre duas vezes. E quando é na terceira vez, ah, Jesus, tá bom, né? Já fiz duas vezes, já ajudei aquela pessoa duas vezes, já depositei lá na conta daquela instituição lá duas vezes, ah, já fiz isso, tá bom, né? Olha, Deus conhece o teu coração. Cuidado, faça uma reflexão, irmãos, na tua vida, crente. Faça uma reflexão na tua vida. Comece a pensar, peça a Deus se preciso for, para trazer a tua memória alguma promessa que você fez e deixou de cumprir. Isso também, crente, pode condenar a tua alma. Você pensa: está tudo bem, dei um jeitinho brasileiro para com Deus. No dia do juízo, você vai prestar contas a Deus pelo que você falou, pelo que você prometeu e não fez. É por isso que a palavra de Deus diz: por toda palavra ociosa que o homem disser, há de prestar contas a Deus no dia do juízo. É verdade, Deus. Então a doutrina, irmãos, abrange tudo. Roupas, né? Claro, as roupas. Por dentro, tudo. Examine o seu coração, porque a palavra de Deus fala acerca de perdão. Então, em tudo, irmãos, corpo, alma e espírito. Viver em espírito é dessa maneira. Estar em Cristo Jesus é dessa maneira. Examine-se o homem a si próprio. Coloque a tua vida na balança, irmãos. Porque se você mesmo colocar a tua vida na balança, no dia do juízo você não terá grandes surpresas, né? Porque você mesmo mediu as tuas obras todos os dias. Reconheceu as tuas falhas e pecado. Mas se você não fizer isso, no dia do juízo vai pensar: sou salvo. Ah, eu preguei. Eu orei por revelação. Ah, eu fiz tanta
terra. Eu vou ser salvo. Você viu o que está escrito na palavra, né? Muitos naquele dia irão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. E o mestre olhará para eles e dirá: apartai-vos de mim para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Então cuide, irmãos, da tua salvação enquanto ainda é tempo. Não esteja somente em Cristo Jesus, mas esteja em Cristo e que o Espírito possa também repousar sobre tua vida. Faça sacrifícios para Deus, a qual você vai colher, né, o teu galardão. Então meça todos os dias as tuas obras, amém? Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Aleluia. Pode exaltar o Rei Jesus com calma. Me faz saber o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Uma pessoa que encontra-se aqui em nosso meio. Aleluia, Jesus, que o Senhor manda falar para você que está visitando. Vou falar da forma que o Senhor me mostrou. O Senhor está visitando o teu coração e fazendo uma grande obra. Aleluia. Uma pessoa que encontra-se aqui em nosso meio. O Senhor manda falar que está visitando o teu coração e fazendo uma grande obra. Aleluia. Não vou mais a fundo, porque a pessoa entende o que o Senhor está falando com ela nesta noite. Toma posse. Palmas bem fortes, glorifica o nome do Jesus. Aleluia. Me diz ainda o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Uma pessoa que está aqui em nosso meio, e essa pessoa que o Senhor me mostra é uma irmã. O Senhor manda falar para essa irmã: eu estou visitando também o teu coração, mas porém estou visitando na área da saúde, concedendo um grande livramento. Quer de Deus? Uma pessoa. O Senhor está visitando o teu coração. Toma posse. Toma, vem forte, exalta, Rei Jesus. Me diz ainda o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Um irmão que encontra-se aqui em nosso meio, que eu vejo um ferimento em uma perna, eu vejo um corte, e em seguida eu não vejo mais esse corte, mas eu vejo como se a parte do corte já não estivesse mais ali presente. E me faz saber o Espírito Santo de Deus que está concedendo um grande livramento para um irmão. Me diz o Espírito Santo do Senhor que você iria se cortar, e esse corte iria infeccionar de tal modo que seria necessário você amputar parte da tua perna. Mas o Senhor manda falar que está te concedendo um grande livramento. Quer de Deus? Se eu conto um, eu só chamo a pessoa revelada. Irmão de Isaías, toma posse. Aleluia. Palmas bem fortes, exalta, glorifica o Rei Jesus. Me faz saber ainda o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Uma pessoa que encontra-se aqui em nosso meio, e essa pessoa que o Senhor me mostra, aleluia, Jesus, é um irmão, que o Senhor manda falar para você: não temas, eu estou trabalhando na tua causa. Me diz o Espírito Santo que você tem se inquietado para com Deus, e o Senhor manda falar para você: não temas, porque eu estou fazendo por ti, trabalhando na tua causa. Quer de Deus? Se eu conto um, eu conto dois, eu só chamo a pessoa revelada. Eu conto três, toma posse. Palmas bem forte, exalta e glorifica o Rei Jesus. Aleluia, a última revelação. Me faz saber o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Uma pessoa que encontra-se aqui em nosso meio, o Senhor manda falar para essa pessoa, um irmão, que está te dando saúde. Me diz o Espírito Santo do Senhor que grande é a fúria do diabo contra a tua vida, mas ele manda falar para você que acrescenta os seus anos de vida e lhe dá saúde. Ele acrescenta, aleluia, Jesus, para você. Quer de Deus? Eu conto um, eu conto dois, irmã Maria, toma posse. Palmas bem fortes, exalta, glorifica o Rei Jesus. Aleluia. Receba o pastor Eduardo com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos cumprimentar os irmãos ouvintes que estão nos ouvindo em casa, dizendo assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é minha, é nossa, pelo nome e pelo sangue
de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês fiquem de pé um momento. Quero fazer uma oração em favor do Gabriel. Está fazendo 15 anos hoje, é 15, é? É 15 anos. Ah, mais 5, 20. Está com cara de menino, não tem? Está igual eu, né? Vocês concordam, irmão? Ninguém concorda com a cara de menino. Meu irmão Zé, ninguém. Pelo menos um, né, irmão? Vamos orar em favor desse irmão. Jesus, aqui está teu servo, irmão Gabriel. Senhor, enriquece ele com a tua presença. Eu repreendo a enfermidade que assola ele, meu Pai. Toca nele, cura ele, Senhor. Joga por terra toda enfermidade. Nós lhe pedimos a porta aberta de emprego a ele, ó meu Pai, para que se o Senhor, meu Pai, tem ele aqui perto de nós, na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, no estado de Goiás, abre as portas para ele, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém? Parabéns, nosso irmão Gabriel, que bate palmas. Fazendo 20 anos, eu acho que eu me lembro dos meus 20 anos ainda, acho que eu lembro ainda. O irmão Zé lembra lá, irmão, lembra dos seus 20 anos? Bem assim, vagamente lá, mas eu acho que ele lembra, né, irmãos? O irmão Tiago tá novo, né, pastor Tiago? 30 e quantos, irmão? 38? 32. Tem uns aí que não lembra mais não, né, irmãos? 20 anos, mas eu lembro. Tempo bom, tempo de plantar para depois colher, viu? Planta agora que você vai colher depois. Vamos fazer uma oração agora, vamos orar para terminar o culto. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos em teu nome, pedimos perdão e misericórdia, reconhecemos que não somos nada e reconhecemos que o Senhor é tudo. Abençoa todos que estão aqui, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, meu Pai, que estão me ouvindo a longa distância também. Ó meu Pai, queima a legião e legião do diabo, queima agora, meu Pai, a legião que assola as pessoas, que oprime os irmãos e as irmãs que estão ouvindo essa humilde voz. Vai saindo Satanás, vai saindo demônio de morte, espírito da depressão, demônio suicida, vai caindo por terra. Sai legião, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo agora, queima, meu Pai. Vai queimando todo espírito de morte, toda obra feita, obra mandada, toda obra, meu Pai, pela nossa vida sentimental, queima, cai por terra, Satanás, cai por terra, diabo, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, sai, em nome de Jesus. Pode sentar, bate palmas e dá glória a Deus. Jesus é lindo, Jesus é bom. Tem alguém que pela oração sentiu mal, viu o vulto, ficou tonto ou tonta, se ficou, levanta a mão e vem aqui na frente, por favor. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Então eu lavo as minhas mãos, amém? Quem estava com saudade de mim, irmãos? Sinto falta, você sente falta de mim, você? O culto de domingo foi bom lá. Quem pegou foi nosso irmão, aquele abençoado, né? Irmão Mauruzano, está lá na chácara lá, não deu para ele vir hoje, me ligou agora há pouco. Você é um irmão abençoado. Estava com saudade de vocês também. A Igreja do Rio está uma bênção e vai continuar sendo uma bênção no nome de Jesus. Você viu o barulho que estava fazendo lá? É uma macumbeira que mora em frente lá. Né? Não gostou muito da igreja lá não, né? Ela vai ter que mudar ou Jesus vai dar uma igreja maior lá para o pastor descer. Uma coisa vai acontecer. A obra de Deus nunca perece, ela sempre prossegue. Irmãos? Então, resolvemos entregar ela para Jesus. Fizemos jejum na segunda-feira. E ela está entregue na mão de Deus agora, e agora se vira com Deus, né? Amém? Vamos terminar o culto a Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Irmão, pode falar. Segunda Coríntios, onde foi pregado, foi? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mau.
Olha aí que benção, palavra boa. Tá vendo, irmão? Quem estava com saudade de ver Dani Santos pregar, bate palmas. Que benção, né? Nós vamos estar marcando já daqui a uns dias uma live ao vivo com a nossa irmã Dani Santos, um estudo lá. Eu vou ajudar ela, pelo menos dar um glória, né? Eu vou estar fazendo esse glória, tá vendo? Eu quero convocar meus irmãos para oração à meia-noite. Hoje, meia-noite ao vivo, estarei orando na Rádio Filho de Deus e também no canal do YouTube. Compareça, comente e receba a tua bênção no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Alguém quer aceitar a Jesus? Ser crente, reconciliar ou unir com o ministério? Tem alguém? Não tem? Então que Deus abençoe. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Jesus, o Senhor me trouxe em paz. Leve em paz também. Para a vitória minha, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Eu vou despedir nosso irmão Antônio, vai ungir vocês com azeite santo. Vou colocar aqui a salva para quem tiver uma oferta. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos ouvintes, daqui a pouquinho voltamos ao vivo no YouTube e na Rádio Filho de Deus com a oração da meia-noite. Até lá, se Deus quiser.